quarta questão, gente, que me questionaram ontem, depois da aula, é assim, um aluno perguntou, não tinha como conseguir escravo de outra forma? Pessoal, não tinha, porque, olha, escravo é assim, quando existe escravidão, foi na Grécia, né, foi em Roma, foi assim no Brasil. Você tem que ter uma contínua, né, no caso lá da antiguidade, uma contínua expansão. Por isso que o Império Romano teve uma hora que teve que parar, né? Teve uma hora que existe um certo limite disso, tá? Então, ela tem que ter uma renovação constante, pessoal, como qualquer mercadoria, né? Se você tem em grande quantidade, né? Pensa, gente, laranja. Se tem muita laranja, a safra, preço baixa. Se não tem, fica caro. E aconteceu isso, né? Infelizmente, a mão de obra, seres humanos, era uma mercadoria. E tinha, né, essa relação. Então, quando houve a proibição do tráfico, o que, que aconteceu? Né? Começou a entrar menos. Entrando menos, ficou mais caro. Por isso que, né, vem os imigrantes. Né? Vem paralelamente ao... Você tem, né, uma curva que é a descendência, né, da escravidão, a decadência, e a ascensão da imigração, a substituição do trabalho escravo, né, para o assalariado, que a gente já falou aqui em outros momentos, talvez, né, voltemos a falar em outra situação, legal? Mas então, gente, voltando à pergunta do aluno, não tinha como conseguir de outra forma? Não, porque, né, somente o mercado era africano, e como eu disse, os ingleses primeiro proibiram o tráfico, né, entre o Atlântico, aqui está a África, aqui o Brasil, se você interrompe o tráfico, né, vai acabar. E aí o Brasil também acabou, acho que você lembra, em 1850, veio a lei Eusébio de Queiroz, que encerrou o tráfico. Pessoal, pensa nisso, se não está mais entrando escravos, uma hora a escravidão vai acabar, né, é uma questão de tempo. E aí, por exemplo, vamos pensar nessa pergunta do aluno, da onde poderia vir, gente, tá? Por exemplo, houve o tráfico interprovincial, ou seja, de uma província para outra, como se chamavam os estados na época? Sim, e houve, tá? Você tem que lembrar que era a época da expansão do café, 1850, gente, o café está se tornando, né, o principal, já era o principal produto de exportação brasileiro, o Brasil era o maior produtor de café do mundo, então, os cafeicultores estavam, né, precisando de mão de obra. E da onde veio, então? Veja, o café está localizado em São Paulo. Onde estavam os escravos, né, fora de São Paulo? Alguns em Minas Gerais e no Nordeste brasileiro. Então, no Nordeste, vamos comparar o açúcar, né? Qual o produto de maior valor no mercado internacional? O café. E aí, né, quem era produtor de açúcar não conseguia concorrer com o café. Eles venderam muitos escravos para a região de São Paulo. Isso, inclusive, acentua, né, a crise lá no Nordeste, a disparidade regional que nós assistimos hoje, né, presenciamos, vivenciamos, ela, né, vem a partir daí, né, a partir da metade do século XIX. Porque, como eu disse já em outros momentos, pessoal, da chegada do Cabral lá em 1500, tá, até o surgimento do café, o Nordeste era o principal, né, a principal produtora de riqueza do Brasil. Teve o ciclo do açúcar, depois, né, houve a mineração lá no século XVIII, mas o ouro acabou, né? No final do XVIII acabou o ouro. Então, a economia brasileira ainda estava, né, muito no Nordeste, até o advento do café, até o século XIX. Então, se você fizer uma continha rápida, dá 350 anos de, né, riqueza concentrada no Nordeste, e do 19 para cá, né, São Paulo, a região Sudeste.